No começo dos anos 90, a IndyCar crescia a passos largos, e a internacionalização da categoria era apenas uma questão de tempo. Um dos primeiros países fora da América do Norte a receber a categoria foi a Austrália, e o palco para o evento foi construído em Surfers Paradise, na cidade de Gold Coast. A pista de rua era bastante apreciada por público e pilotos, que viam nela uma veloz montanha-russa. O traçado acabou ficando tão vivo na memória do público que uma vez ou outra sempre reaparece como uma possível casa para o retorno da categoria ao país. O interesse pela Austrália veio por causa de Ron Dixon, detentor dos direitos das provas da kart internacionais. O dirigente voltou os olhos ao país natal no fim dos anos 80, e após uma reunião com o primeiro-ministro Sir John Bjelke-Petersen, a cidade de Gold Coast foi escolhida no lugar de Brisbane. Com um traçado definido pelo próprio Ron Dixon, a nova pista começou a ser desenvolvida em 1988, e antes mesmo de sua estreia, o traçado se envolveu em uma polêmica. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo da época, Jean-Marie Balestre, afirmou que a entidade não sancionaria as corridas internacionais da kart consideradas por ele como provas de nível menor. Devido à decisão de Balestre, a Confederação do Automobilismo Australiano se recusou a oferecer suporte ao evento. Mesmo com as negativas, a categoria americana prosseguiu com os preparativos, colocando pressão na FIA. A entidade acabou revogando a decisão, e sem esse obstáculo, a corrida pôde finalmente ser marcada para março de 91 na região de Surfers Paradise. Os planos da organização envolviam a utilização da avenida costeira, beirando a praia da cidade. O traçado começaria por dentro da cidade e, após 2 curvas fechadas, os pilotos seguiriam pela avenida que margeia a pista. Após uma sequência de curvas em 90 graus, os competidores voltariam para a reta principal, encerrando a volta. Com uma extensão de 2,7 milhas ou 4,35 km, o projeto era consideravelmente ousado. O preparo da pista de rua exigiria 2.515 barreiras de concreto, arquibancadas para comportar 11.500 espectadores e o uso de 7 pontes, além da rápida construção de áreas de escape e de detritos para parar os carros. Todo esse serviço estava programado para ser feito em apenas 2 semanas, diminuindo ao máximo o impacto da prova na movimentação da cidade. O desenho sugerido pelo dirigente era bastante desafiador. Além das curvas fechadas que traziam e levavam os pilotos da praia, algumas chicanes posicionadas pelo traçado tornavam a pista bastante complicada sem torná-la muito lenta. O traçado de Surfers Paradise estreou na kart no dia 17 de março e foi a primeira corrida da categoria a ser disputada no hemisfério sul. Com o nome de Gold Coast IndyCar Grand Prix, a corrida teve Michael Andretti na pole position com a Newman Haas, mas o vencedor foi outro membro da família, John Andretti, primo de Michael e sobrinho de Mario. No ano seguinte, foi a vez de Emerson Fittipaldi vencer a prova, largando dessa vez em terceiro. Abrindo o calendário da Indy nos primeiros anos de realização, a pista viu em 93 a estreia do leão Nigel Mansell na competição. Em uma história já contada aqui no canal, o piloto britânico não se intimidou e fez logo de cara a pole position. Na corrida, o piloto superou Fittipaldi e Robbie Gordon para vencerem sua primeira prova. A questão das datas foi uma preocupação à parte para as provas. O GP da Austrália de Fórmula 1 passou a abrir o calendário da categoria a partir de 1996, dividindo a atenção do público entre as 2 competições. Após 2 anos sofrendo com um público menor, a kart decidiu mover a prova australiana para outubro, evitando o conflito. O público nas arquibancadas aumentou, mas o problema voltaria pouco tempo depois. A divisão da Indy entre kart e IRL resultou anos depois em uma migração de equipes da categoria mais internacionalizada para a IRL, mais caseira. Sem nomes como a Penske e a Chip Ganassi, parte do brilho da corrida australiana se perdeu. O evento permaneceu no calendário da agora Champ Car, mas a situação já não era mais como antes. Embora fosse uma das categorias mais famosas do mundo, a Indy não era o único evento na pista. Em 1994, o circuito entrou para o calendário da Australian Touring Car Championship, campeonato antecessor do V8 Supercars. A prova rapidamente chamou a atenção do público, que proporcionou à organização faturamentos semelhantes aos alcançados com a categoria americana. A Gold Coast 500, como ficou conhecida, permaneceu no calendário e é disputada até hoje sempre no mês de outubro. No caso da Champ Car, a situação foi mais dramática. Depois de readquirir o nome Indy, a IRL aos poucos foi se tornando a grande categoria de monopostos americana. A divisão entre a competição e a Champ Car chegou ao fim em 2008, e devido a decisões tardias de ambas as partes, a etapa que seria disputada em Surfers Paradise acabou escanteada para o fim do calendário, não valendo pontos para o campeonato. A prova foi a primeira sob o guarda-chuva da agora IndyCar e teve vitória de Ryan Briscoe da Penske. Após a realização da corrida, as negociações para manter a prova no calendário da Indy congelaram.
Sem nenhum acordo fechado, o governo do estado de Queensland anunciou uma etapa da A1 Grand Prix como substituta da Indy a partir de 2009. O contrato tinha validade de 5 anos e a prova teria o nome de sua patrocinadora master, a Nikon. A competição havia sido criada em 2005 e tinha como diferencial o fato de que as equipes representavam países e não times de montadoras ou elas mesmas. Após trocar de carro padrão da Lola para a Ferrari, a categoria acabou sufocada pela má administração e pela incapacidade de atrair novos patrocinadores. A prova de Surfers Paradise deveria abrir a temporada de 2009 e 2010, mas o evento inteiro acabou cancelado 5 dias antes de sua execução. Mesmo com toda a infraestrutura pronta para a corrida, nenhuma equipe apareceu no circuito. Todo o equipamento ficou em Londres e a organização decidiu cancelar tudo, ameaçando recorrer legalmente contra a competição. Às pressas, a organização conversou com a V8 Supercar para que a categoria realizasse uma rodada dupla na data que deveria ser da A1GP. Tempos depois, a competição australiana renovou os contratos com a Surfers Paradise, mantendo a prova no calendário. Na medida em que outras provas foram sendo canceladas em novembro, ficou claro que a pista não poderia contar mais com a A1GP, e com o passar do tempo, algumas mudanças no traçado foram necessárias. A curva 7 era particularmente problemática, e diversos layouts foram utilizados no decorrer dos anos para torná-la mais segura. Curvas extras foram adicionadas na área e as paredes foram recuadas para tornar a região mais segura em caso de acidente. Outro problema era em relação ao pit lane. Curto, o espaço para as equipes e carros acabou estendido para comportar os times, especialmente os da V8 Supercar. A partir de 2010, uma mudança mais brutal foi necessária. Com a categoria australiana sendo a principal atração da pista, a administração decidiu por cortar o traçado praticamente pela metade. A chicane da curva 2 foi substituída por um hairpin à esquerda, ligando o trecho mais interno com a reta oposta formada pela Avenida Costeira. A emenda ligava as duas partes onde anteriormente ficava a curva 6, cortando toda a extensão da Surfers Paradise Boulevard, da View Avenue e da reta da Esplanade. Com a mudança, o comprimento da pista caiu de 4,470 km para apenas 2,960 km. A diminuição também serviu para cortar os custos de realização das corridas, já que menos estrutura é necessária e menos ruas são fechadas. Como consequência, as corridas também tiveram um aumento no número de voltas, potencializando ainda mais a experiência para o público presente. A alteração também abriu espaço para a instalação de um sistema de bonde na área, onde ficava a parte cortada do traçado, melhorando a infraestrutura da região. A última mudança mais substancial na pista foi feita em 2013, com o estreitamento da nova chicane. Nos últimos anos, a S5000 Tasman Series, a Australian GT e a F4 australiana correram no circuito, mas não se fixaram na pista. Atualmente, a maior categoria a correr em Surfers Paradise é a Supercars, que disputa a Gold Coast 500. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!